Então, pessoal, nós começamos a nossa aula sobre inversor de frequência, entendendo alguns conceitos teóricos. Então, no caso, o que o inversor de frequência faz é modular a frequência. É a principal razão da existência do inversor de frequência. Para isso, a gente precisa entender que o inversor de frequência ele é feito exclusivamente para motor trifásico assíncrono de indução. Nesse caso aí, está a fórmula de rotação por minuto de um motor. Então, no caso, N aqui, certo? N N aqui seria a rotação por minuto. Logo eu tenho 120 vezes 60, 1 menos S. Quem é S? S é o escorregamento. O que é o escorregamento? Todo motor para rodar, ele tem o campo síncrono e o campo assíncrono. O campo síncrono é o campo, a rotação do campo magnético. E o assíncrono é a rotação do eixo. Para o eixo rodar, o campo síncrono, que é o campo magnético girante no estator, ele precisa ter uma diferença entre ele e a velocidade do rotor. Então, a velocidade do campo tem que ter uma diferença em relação à velocidade do rotor. Então, essa diferença, que é justamente 1 menos S aqui que ele representa, é justamente o escorregamento. Então, para mim calcular a rotação de um motor, eu preciso multiplicar 120 vezes a frequência da rede, certo? Ou a frequência nominal do motor, vezes 1 menos S, dividido por P. Quem é P? A quantidade de polos. Então, isso aqui explica o seguinte: se eu mexer na frequência, eu reduzo a velocidade, certo? Então, a finalidade do inversor é essa. Mexendo na frequência, eu consigo reduzir a velocidade. A principal finalidade do inversor é mudar a velocidade. Então, N aqui é a velocidade de rotação por minuto, F é a frequência, S é o escorregamento e P é a quantidade de polos do motor. Geralmente no motor não tem na placa do motor a quantidade de polos. Geralmente tem quem? A rotação, RPM, mas tem a rotação mecânica, certo? Nesse caso aqui, se o motor tiver 4 polos, a rotação síncrona dele vai ser 1800 RPM. 1800, que no caso aqui seria 1800 seria a rotação do campo, certo? O escorregamento desse motor, no caso, seria 50 RPM, o escorregamento dele. Por quê? O escorregamento não é a diferença da rotação do campo e a rotação do eixo. Então, nesse caso, o escorregamento desse motor aqui seria 50 RPM. Então, 120 vezes a frequência 60 Hz dividido por 4 dá exatamente 1.750 RPM. Então, nesse caso, se eu mexer nesse item aqui da fórmula, que é que o inversor faz? O inversor ele mexe na frequência. Então, nesse caso, se eu mudasse a frequência para 30 Hz, que é o que o inversor consegue fazer, eu vou ter a metade da rotação, 875 RPM lá na ponta do eixo. Ok? Então, só recapitulando, qual a principal finalidade do inversor de frequência? Mudar a rotação. O inversor de frequência ele é estruturado dessa forma. Todo inversor de frequência, independente da sua estrutura, ele recebe a tensão alternada da rede, converte em tensão contínua e depois converte em alternada novamente. Essa conversão é justamente onde ele consegue mudar a frequência, certo? Na hora que ele está convertendo, ele vai mudar a frequência em função do que você configurou lá. Você disse, não, eu quero que o motor rode com 30 Hz, com 40, com 50, com 60, então ele vai modular em função do que você vai programar. Onde é que a gente programa? Na unidade de controle microprocessada, que é justamente através da interface do inversor de frequência, ou através do software, ou através do IHM, que a gente vai fazer o quê? A gente vai parametrizar o inversor. É exatamente isso aqui. Então, entra corrente alternada, essa corrente é convertida para corrente contínua e depois é convertida de novo para corrente alternada com um sinal de frequência, com a frequência que eu quero em Hertz. Certo? Então, basicamente é isso o inversor. Vamos para cá. O inversor ele tem duas condições. E você tem que ficar atento a duas situações. O inversor ele pode ser escalar ou pode ser vetorial. Certo? Quando o inversor é escalar, como é que ele funciona na prática? Ele faz o controle da tensão, certo? Ele vai fazer o controle da tensão e também vai fazer o controle da corrente em função da velocidade, certo? Olha, veja aqui, que quando chegou a 60 Hz, que é a nominal
do motor e da rede, você tem aqui uma estabilização, certo? Então ele atinge a tensão máxima, atinge a corrente nominal, no caso a corrente de trabalho, e observe que não é feito uma soft start ou uma estreia triângulo ou uma partida direta, certo? Que você tem um pico. Não, ele sai na sua rampa de partida, sempre abaixo das correntes nominais. Porque se eu tivesse aqui uma partida com estrela triângulo, o que é que ia acontecer? Eu ia ter um pico muito acima da nominal do motor. E veja que o inversor não, ele sai da nominal, de zero até a nominal. Então, o inversor de frequência é o dispositivo eletrônico mais indicado para partida. Ele é melhor do que a estrela triângulo, melhor do que a soft start, é o dispositivo mais indicado. A diferença do inversor entre o inversor e a soft é porque o inversor ele é mais completo. Ele vem com o sistema microprocessado dele tem muito mais coisa, certo? E além disso, ele tem essa possibilidade de você poder estar trocando a frequência, mudando a velocidade de acordo com o que você quiser, ou via por meios manuais ou por meios automáticos, por entradas analógicas ou entradas digitais. Você pode estar dando comandos externos automáticos. Então, para um inversor não existe limite para você fazer isso. O céu ele é o limite para você fazer controle de velocidade usando esses meios, certo? Então, basicamente isso. Controle escalar, a tensão sobe junto com a corrente e à medida que a frequência vai alterando, ou seja, à medida que a velocidade vai subir. O controle escalar, o que é que acontece? Se você tiver com o inversor configurado para o escalar, se houver uma variação muito brusca no torque, ou variação para muito alta, ou se não a frequência ultrapassar muito acima da nominal, o que é que vai acontecer? Você vai ter enfraquecimento do conjugado, do torque, certo? O enfraquecimento do campo. Naturalmente, você tendo enfraquecimento do campo, você vai ter variação no torque. Então, o escalar, nesse caso aqui, como o escalar trabalha dessa forma, à medida que ele vai aumentando a frequência e também vai mudando aqui as características, então você pode ter problema quando ele passar desses valores aceitáveis, certo? Então, pode acontecer de não ter correção no torque, porque o sistema escalar já está dizendo, é um escalar, ele vai subindo proporcionalmente todas as variáveis. Veja aqui, ó, um exemplo, enfraquecimento do torque. Passou da normalidade, você tem aí o enfraquecimento do campo, e aí você tem uma queda na velocidade, queda na frequência, e aí você tem algumas consequências negativas. Fora a forma de fazer o controle escalar, você pode configurar o inversor, ele pode ser já de construção, de fabricação já com essas características, ele ser vetorial. Mas tem inversores que você pode mudar configurando ele na área de configuração. Então nesse caso aqui, ó, esse inversor de frequência, ele também pode ser vetorial, né? Você pode ajustar também para vetorial. O vetorial ele tem a vantagem de você poder controlar, ele controla o torque em função independente da condição de ciência de corrente, de velocidade, de frequência. Ele vai tentar ajustar aquele torque de acordo com a situação ali no momento, certo? Então, a vantagem de você ter um inversor no controle vetorial é elevada pressão na regulação de velocidade, alta performance dinâmica, controle de torque linear para as aplicações de posição. E é isso que eu estou dizendo. Ele consegue fazer um ajuste de torque, certo? Operação suave em baixa velocidade e sem oscilações de torque, mesmo com a variação de carga. Então, o vetorial, para situações em que você precisa movimentar carga, é a configuração mais indicada, vetorial. Aqui é o comportamento do inversor na situação de partida. Veja que ele parte com a corrente baixa e quando chega na nominal, ele já está normal. Não existe pico com partida com inversor de frequência. Você elimina totalmente o pico de partida, a corrente de partida. Então, essa é uma das principais finalidades do inversor. Além de partida, criação de rampa de aceleração, rampa de desaceleração e modulação de velocidade, controle de velocidade de um motor. Então, ó, como eu sempre faço, e eu volto a falar aqui, eu quero trazer um exemplo para vocês de que não se aprende inversor de frequência.
o que você deve fazer é, toda vez que pegar um inversor de frequência novo, que você ainda não tem conhecimento, você deve ler a literatura e pegar as informações. Agora, o que eu chamo a atenção, você aprendendo isso aqui, ó, você consegue interagir com os outros inversores. Veja que ele sempre vai usar as regras de nomenclatura, aqui é RST. Eu sei que esse inversor aqui, a entrada dele é trifásica. Aqui tem um disjuntor motor na entrada, ó, proteção térmica, termomagnética e de sobrecarga. A entrada é trifásica. Ele, aqui a VEG ele representa a entrada com as três fases RST. O terra é regra, é norma, não vai mudar. Então, RST, as três fases. E a saída, a VEG representa com WV, com U, V e W, certo? Aqui ele tem o resistor de frenagem. E as descrições aqui, ó, de resistência de frenagem, o indutor para filtrar a força contra o eletromotriz e outras coisas. Essas questões aqui, ó, devem ser consultadas no manual para entender as particularidades. Então, tem inversor que vai ter, outros inversores não vai ter, outros inversores vão ter conceitos diferentes, está de forma diferente, entendeu? Então, isso aqui é uma coisa específica de inversor. Aí é isso que você precisa aprender. Pegou o inversor, não se faz curso de inversor, não se aprende inversor. O que se aprende é conceitos fundamentais. E com base nos conceitos fundamentais, você interage com qualquer dispositivo. Cada um vai ter suas complexidades, suas diferenças e suas dificuldades para encontrar. Mas aqui a gente já consegue ver facilmente, ó, onde é que está a ligação de potência desse inversor, as entradas e as saídas. Esse aqui é o CFW08 da VEG. Aí eu vou mostrar para vocês aqui algumas questões de manual, que não adianta, não tem como fugir. Você vai ter que fazer consulta de manual. Não tem para onde correr. Por quê? Para fazer configuração, tem que entender aqui a questão das teclas, certo? Como é que funcionam as teclas, como é os comandos das teclas, como é para navegar no menu. Então, cada fabricante vai ter sua forma de colocar. Então, não adianta. Se você comprar um inversor hoje, se tiver um inversor hoje e não tiver o manual, você tem que buscar o manual para poder entender. O geralzão, você vai conseguir interagir depois dessa aula, certo? Mas passou para detalhes, você precisa ter a literatura do inversor de frequência. Pode ser o inversorzinho ou o inversorzão, certo? Os inversorzinhos, que são inversores que têm, por mais básico que seja, eles têm muita função. E quanto mais complexo, mais função e mais difícil de você fazer ajuste e configuração. Mas o que é que você tem que entender do inversor? O básico. Qual é o básico? As ligações de potência e as entradas digitais. Mas não tem problema. Por quê? O inversor assim, ó, como está aqui, ó, isso aí é uma parte que foi tirada do manual. O inversor, ele vai ter todas as informações necessárias. Entradas digitais, indicação, como é que faz as ligações, o que é cada entrada digital. E ele vai mais mostrar para você e vai explicar as especificações, todos os detalhes. E no manual vai explicar cada configuração e cada item que tem o inversor, certo? Então, nesse caso aqui, ó, eu não vou explicar. Você não deve mais aprender sobre isso aqui, porque aqui é uma simbologia de um contato DNA. E eu sei que o GND aqui ó, é o comum, que vai disponibilizar aqui, ó, um sinal para todas as entradas. E toda vez que mudar os estados aqui dessas entradas, vai mudar a condição do sinal nas entradas. E aí, a entrada vai fazer uma função de acordo com o que eu projetar e configurar no diagrama, na parte de configuração do sistema microprocessador do inversor, certo? Então, alguns inversores já têm as entradas certas para partida e para parada, certo? Que é o caso aqui desse inversor. A entrada 4 é o gira-para, ou seja, eu posso fazer o controle. Isso aqui é para controle de quê? Acionamento de porta, botão através de área remota fora do inversor. Caso você não queira partir o inversor por aqui, você pode configurar o inversor para partir aqui na tecla dele mesmo, na RM. Cada inversor vai ter sua particularidade, certo? Fora essas questões, os inversores eles têm, além das entradas digitais, os disjuntores têm as saídas digitais. No caso aqui, ó, esse inversor de frequência, ele tem uma saída NF e uma saída NA. Olha aqui a representação.
você pode ligar até 250 volts e essa saidinha, esse relézinho aqui, ele pode conduzir no máximo 0,5 ampere, meio ampere, 500 miliampere. Então uma carguinha máxima de 500 miliampere você pode ligar nesses carinha aqui, certo? Então o 12 aqui, ó, o 11 é o comum. Aí o 12 eu vou escolher o que é que eu vou fazer com esse contato, certo? O 12 ele é NA. Não, o 12 é NF. Pela regra, pela norma, o 12 é NF, certo? Então, ó, essa saída relé aqui, ela vai ligar alguma coisa. Uma bobina, uma sinaleira, uma informação, ligar qualquer coisa, um relézinho para informar alguma coisa, certo? Então eu tenho aqui uma saída NF e uma saída NA. Então aqui, se não me engano, é 10 e 12. O 12, aqui o 10 é o NF. Ó. Ele já diz aqui, ó. Veja que ele nem a regra ele usou. Ele usou o 11 como comum, o 12 como NA e o NF com o 10. Veja se eu fosse considerar a regra para contato NF e NA, certo? Eu teria que considerar o seguinte, 13 e 14, né? Mas tudo bem. 12 e 11 e 13 e 14, mas tudo bem. Aqui é uma particularidade. Veja, tá vendo que você tem que analisar as particularidades. E aqui ele indica, ó, alguma informação sobre a saída relé, certo? 277, ou seja, você mudar lá a configuração para ela não considerar o erro da saída, certo? Se você quiser considerar algum erro, alguma condição de erro, para essa saída informar erro ou bloquear alguma coisa para não ligar quando o inversor der erro, então você pode estar configurando isso aqui. Para mais detalhes, você tem que consultar o manual para ver se realmente é isso aí mesmo. Eu estou dizendo isso porque eu deduzi, mas precisa-se consultar o manual. É isso que eu sempre digo, precisa consultar o manual. Agora, por que eu consigo entender e saber cada coisa aqui já? Porque eu já, justamente por conta disso, o fato de eu estar analisando o circuito e já entender que a base de um inversor é essa, a base é essa, certo? Então, fora isso, com todos os inversores, isso aqui também tem a saída analógica. Para que essa saída analógica? Para emitir um sinal de 0 a 10 volts ou de 4 a 20, certo? E essa saída analógica eu poder estar fazendo controle, certo? Então, tem saída analógica e tem entrada analógica. Nesse caso aqui, ó, aqui é a entrada analógica, certo? Aqui, certo? Aqui eu posso utilizar. Deixa eu ver se tem aqui. Não, esse aqui não tem saída analógica, mas tem inversor que tem, certo? Esse aqui não tem, certo? Então, devo consultar a literatura e fazer a análise, né? Então, nesse caso aqui, esse aqui tem a saída analógica, mas nesse aqui, esse tem a entrada analógica, que é no caso, se eu for fazer o controle de velocidade desse inversor através de um potenciômetro externo, não através da minha setinha aqui para cima e para baixo, que eu posso controlar a velocidade do inversor, mas eu posso controlar aqui, ó, através de um potenciômetro, certo? Então, aqui eu tenho a entrada, onde eu vou jogar o sinal, que vai variar de resistência única. Aqui eu tenho a fonte e aqui eu tenho o GND para ligar no meu potenciômetro ou no meu dispositivo de controle de saída de resistência única, que pode ser outro dispositivo, um CLP, um controladorzinho eletrônico que pode mandar sinal para esse inversor e aí ele mandar informação e dependendo do que for utilizado, ele poder controlar a velocidade da saída do inversor. Por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. Vamos dizer que eu tenho o controle de velocidade de uma esteira. Aí, quando tem mais produto, a velocidade aumenta. Quando tem menos produto, a velocidade baixa. Então, eu vou usar essa entrada aqui, ó, para poder fazer o quê? Para poder receber esse sinal de um sensor e esse sensor vai ficar informando para mim que aumentou ou diminuiu a quantidade de produto. Ou, por uma aplicação mais prática, do dia a dia. Por exemplo, vamos dizer que eu use esse inversor aqui para controlar uma bomba e eu estou recebendo um sinal aqui nessa entrada aqui, ó, para quando a vazão baixar, a frequência baixar e quando a vazão aumentar, a frequência, aliás, quando a pressão baixar é porque a vazão diminuiu, certo? Então eu posso baixar a frequência e quando a frequência e quando a pressão aumentar é porque a vazão aumentou ou vice-versa. Então eu posso estar usando essa entrada analógica aqui para controlar a velocidade em função da variável externa física lá do meu processo, certo? Então, a próxima etapa que a gente vai ver aqui agora
é o diagrama na íntegra de uma possível aplicação. Veja que é bem fácil a gente chegar aqui, ó, e fazer a análise de como seria uma ligação. Se a ligação for mais específica, de acordo com a aplicação que a gente vai fazer, de acordo com a necessidade que a gente tenha, aí a gente vai consultar o manual, vai ver como é que pode fazer as configurações e fazer as modificações necessárias. Aqui já é uma indicação da fábrica, né? Isso aqui é o básico para esse inversor rodar, certo? Então, é basicamente isso. Aí, o próximo passo quando você pega o inversor é você fazer o quê? Não, vou instalar um inversor novo, com motor novo, então eu devo fazer o quê? Pegar os parâmetros no manual, tá aqui, ó, parâmetro, nesse caso esse inversor aqui, ó, eu preciso, que é o CFW08, a maioria dos inversores da VEC tem isso. Eu preciso ir lá no parâmetro 000 e mudar para a posição 5, valores 5. Por quê? Isso aqui é como se fosse uma liberação para você poder estar mexendo nos parâmetros, certo? De 0 a 4 você só faz leitura. De 5 acima, certo? Você colocar 5 lá, certo? Você consegue fazer a alteração. Ele libera para que aqui você aumente os valores. Por exemplo, parâmetro 2, valor proporcional à frequência, certo? 208p05, já tem esses dois outros parâmetros aqui, certo? O ajuste de fábrica vem sem nada. Corrente de saída do motor, aqui é para você ajustar a corrente máxima, certo? Tensão do circuito intermediário, frequência de saída do motor, de 0 a 300 Hz, fábrica vem opcional, você vai botar o valor que você precisar. Tensão de saída do motor, temperatura do dissipador, torque do motor, último erro ocorrido, tudo isso aqui são os parâmetros que você vai estar configurando no inversor. Então, não adianta a gente fazer aqui detalhes e ficar discutindo detalhes, porque no geralzão, todos os inversores vão ter essa base aqui, certo? Então, primeiro você vai configurar os parâmetros básicos, se for uma instalação nova. Se não for uma instalação nova, você vai fazer o quê? Tá com problema no inversor? Aí você vai olhar se os parâmetros estão corretos. Se o inversor estiver indicando, ó, um problema de falha, certo? Então você vai fazer o quê? Vai lá no manual, na área de falhas, ver qual é o número da falha e ver o que é que ele indica como falha. E aí ele vai dar a recomendação necessária. Então, eu selecionei só alguns parâmetros aqui desse inversor, que são os parâmetros principais, certo? Para você poder estar fazendo aí, entendendo como é que atua nos inversores. Por isso que eu falo, não adianta fazer curso de inversor, o que você precisa é entender os fundamentos, os conceitos, como eu venho explicando aqui para você, e depois aprender a interagir com a literatura. Aí veja aqui, ó, eu coloquei esse inversor aqui, que é o PowerFlex 40 da ABB, Alambrado, né? Aí, ó, esse PowerFlex 40 aqui, ele é básico do mesmo jeito do CFW08. Veja aqui, ó, a mesma situação, certo? Ele tem o mesmo princípio de explicação aqui, ó. Ele usa também RST, aí ele especifica L1, L2, L3, que ele está dizendo que é a linha. Então é os bondes que você vai ligar a entrada, que vem lá da rede. E o VW e VW T1, T2, T3, ele especifica aqui também, ó, tá vendo? É a mesma coisa, é a ligação do motor. Então, você sabendo desses detalhes, acabou. Aqui ele usa um exemplo de partida, né? Ele bota aqui, ó, um diagrama unifilar de partida, certo? Aqui ele fala que aqui é a malha que vai envolver os cabos de ligação, que vai dar no aterramento no shield do inversor. Aqui ele já fez um detalhamentozinho um pouco diferenciado do velho. Mas quando você vai observar, você vai trazer sempre os seus conhecimentos para poder fazer essas análises. E aí, ó, aí vem de novo a mesma coisa. Aqui ele representa o que, ó? As entradas digitais. E ele já diz aqui, ó, se eu for usar essa entrada digital aqui, é o stop. Então, para o inversor ficar sem ser parado, ou para mim conseguir ligar esse inversor, né? Dar o start e o run nele, esse cara aqui tem que estar fechado, certo? Veja que ele está fechado, ó. Então eu tenho que usar o contato NF. Ele já diz aqui, ó, o status desse contato para o stop, certo? Então, se eu for querer ligar isso aqui, dar um start, esse cara tem que estar fechado, mandando sempre o valor da fonte do inversor para cá, para o stop. Uma vez eu acionando aqui, ó, o que é que vai acontecer? Ele dá o start. Então,
tudo isso aqui eu tenho que fazer consulta no manual para entender, certo? Para fazer as ligações necessárias. Nesse caso aqui, desse inversor aqui, é um inversor que eu mais trabalho, que tenho vivência com ele. Então, a pessoa vai consultando tanto o manual que você acaba não precisando mais fazer consultas com o passar do tempo. Esse é o segredo que eu falo para você e deixo para você sobre o inversor de frequência. O que vai ajudar você a interagir com o inversor de frequência é o conhecimento acumulado que você já tem sobre essas questões. Análise de circuito, leitura de diagrama elétrico e entendimento sobre o conceito e fundamento de funcionamento dos inversores de frequência. Aí aqui, ó, é a outra parte. Aí veja que aqui, do mesmo jeito do outro, ó, tem uma entrada analógica. As simbologias são praticamente as mesmas coisas. A forma que ele representa. Aqui tem entrada analógica de 4 a 20 mA, de 0 a 10 volts. Do mesmo jeito do outro, tá vendo? Esse aqui tem saída analógica. No caso, aquele lá não tinha, certo? Tem saídas digitais, certo? Aqui, ó. Saída digital para alimentar um relé aqui. Representa um relé, tá representando um relé, ó. E aqui ele fala também de uma rede, um cabo. Aqui é o cabo shield que eu falei para você, que naquele inversor também tem. Cabo shield, certo? É o cabo de malha de isolação. Para você garantir que não vai ter contaminação no sinal analógico na entrada do inversor. Então veja que todos os inversores eles vão seguindo o mesmo conceito, certo? Aí aqui, ó, tem o relé nesse caso aqui desse inversor, ele tem esse relé aqui fora. Então R1, R2, R3. O R2 é o comum, o R3 é o contato cerrado, normal fechado, e o NO é o contato normal aberto. Aí eu posso utilizar um contato normal aberto para alimentar uma sinaleira, uma informação externa, feed de equipamento rodando, qualquer coisa. E tudo isso é configurado, certo? Aí, ó, não menos e nem não mais importante, aí você vem para aquela história. Não, e agora, para mexer no inversor? Para mexer no inversor, meu amigo, todos os inversores vão ter uma forma de navegar. E todos eles vão ter uma informação de como navegar. Então, o primeiro passo é você entrar no menu e sair navegando nos parâmetros em função do que ele explica, né? No caso lá da VEG, veja a diferença desse para o da VEG. No caso desse aqui, ó, o da VEG para você, enquanto você não entrar no menu 000 e mudar para 5, você só consegue enxergar visibilidade. Se você for lá no 00 e mudar para 5, aí você consegue editar. No caso aqui, ó, da alambrada, você bota nessa opção aqui, ó, D. Na opção D você consegue visualizar todas as variáveis momentâneas que está acontecendo ali. Para mudar parâmetro, mexer em parâmetro, você muda indo na setinha para cima ou para baixo e procurando P. Aí você vai lá no P, aperta em selecionar, que no caso aqui é o Enter, certo? E aí você entra no menu e começa a navegar com a setinha para cima ou para baixo, certo? E aí quando muda o parâmetro, você dá um Enter, né? E depois dá um ESC para sair da área do menu. Mas é basicamente isso. A área de parâmetro, a mesma coisa. Parâmetro 37, 38. Claro, cada fabricante vai ter a indicação do parâmetro. Ele vai especificar o parâmetro de acordo com a regra dele. O número de parâmetro, né? Parâmetro 37, no caso aqui do inversor da PowerFlex 40. 37 vai ser para você selecionar, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui, ó, o 36, o Start. Então, o 36, eu vou usar o parâmetro 36 para me configurar o Start. Então, eu vou no parâmetro 36 e vou escolher. Eu vou partir esse inversor no teclado. Aí seria aqui, ó. Partir daqui através do vermelho, que é o desliga, e o liga verde. Eu vou partir através do modo 3 fio, que esse inversor aqui ele tem uma função 3 fio. Essa função 3 fio é uma função em que eu uso as 3 entradas digitais. No caso aqui, ó, eu estou usando uma função 3 fio. Tenho um comum aqui na entrada e tenho esse cara aqui, ó. Eu uso uma entrada para desligar e uma entrada para ligar e tenho um comum. Então é a função 3 fios. No caso da função 2 fios, eu vou usar só a entrada do stop. 0, o inversor desliga e o sinal fechado aqui, o contato fechado, o sensor se mantém ligado. Então, no caso desse inversor aqui, ele tem essa questão de você selecionar 2 fios ou 3 fios. Pronto, aí são essas particularidades que você deve consultar. Então não tem como você entender um dispositivo sem antes consultar a literatura. Então, o que é comum para todos os inversores?
é a sua aplicação, entendeu? A sua função é comum para todos. Aí veja que eu coloquei esse inversor Danfoss aí, ó. Esse inversor Danfoss, ele tem as mesmas coisas. A diferença é que o manual dele, as partes dele são todas separadas. Ou seja, ele não tem uma descrição bem compactada no local só para você entender tudo, não. Ele fica dividindo lá no manual, mas a forma de você interagir com esse cara, configurar, entender falha, resolver problema, é do mesmo jeito, analisando e consultando o diagrama. Agora veja que ele segue sempre a mesma regra. Os bornes de conexão, que é os bornes de entrada e saída, certo? Ele tem aqui L1, L2, L3, que é a linha de entrada e alimentação, e veja que ele usou o VIW para o motor. Então é isso, não existe bicho de sete cabeças. Tá dada a aula, tá mostrado a você os caminhos, agora é só cair para o abraço e começar a mexer em inversor de frequência. Valeu, até a próxima com o professor Divan. É.